Passada a euforia da estreia na Libertadores da América, a ótima estreia do Fluminense na Libertadores da América, as atenções agora se voltam para o jogo decisivo de domingo contra o Flamengo, que vale o título do Campeonato Carioca, e o técnico Fernando Diniz vai ter 2 dias para resolver os problemas que ele tem na escalação da equipe. Se você ficar aqui comigo, logo depois da vinheta, a gente conversa sobre isso. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência e principalmente muito obrigado pela sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Ano que vem completo 30 anos de profissão, 30 anos contando histórias e trazendo informações para você que está aí do outro lado. Antes na televisão e no rádio, agora aqui no canal Ligados no Flu no YouTube. Vamos lá então, vamos falar do que a gente gosta, falar sobre o Fluminense, falar sobre Germancano, o artilheiro incansável, imparável, artilheiro que ninguém consegue segurar. Impressionantes 16 gols tem Germancano na temporada em 13 jogos. Média superior a 1 gol por partida. Se jogasse em outros clubes, estaria a essa altura, né, sendo colocado num patamar de Deus ou semideus no futebol brasileiro pela imprensa brasileira principalmente. Mas, enfim, Germancano vai quebrando recordes, quebrando escritas e vai fazendo história com a camisa do Fluminense. Com os 2 gols que ele marcou contra o Sporting Cristal, já tem 60 com a camisa do Fluminense em apenas 15 meses. Eu não me lembro de nenhum jogador que marcou tantos gols com a camisa do Fluminense em um espaço de tempo tão pequeno. Nós estamos apenas no início de abril, temos ainda toda a Libertadores pela frente, todo o Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, Copa do Brasil, e o Germancano já tem 16 gols. O ano passado ele marcou 44, foi o artilheiro do Brasil, é o maior artilheiro do futebol brasileiro dos últimos, sei lá quantos anos, das últimas décadas, e se continuar assim vai bater o próprio recorde, vai ultrapassar os 44 gols. Impressionante esse argentino que o Fluminense contratou já com seus 34 anos. Jogador que é, inclusive, no momento, o argentino com mais gols na temporada. Mais gols até do que o Lionel Messi. Enquanto o Cano tem 16 gols, Lionel Messi tem 10 gols. Lembrando que o Messi joga no Paris Saint-Germain, numa equipe recheada de craques, e joga também pela seleção argentina. Inclusive disputou amistoso recentemente, né? O Messi, onde marcou o gol, enfim. Mas o Cano é hoje o maior artilheiro do futebol entre os argentinos e é o maior artilheiro do ano, de novo, do futebol brasileiro. Incansável, imparável, o Germancano. Meus amigos, vamos falar agora sobre arbitragem. A gente sabe que a torcida do Fluminense reclamou muito da arbitragem no jogo desta quarta-feira contra o Sporting Cristal. Pênaltis não marcados, principalmente em cima do Germancano. Pênaltis que não fizeram diferença no placar, porque o Fluminense construiu a vitória independente da arbitragem. Mas pode ser que lá na frente o Fluminense não consiga, né, superar erros de arbitragem. E é preciso que o Fluminense esteja atento para a diferença de escolas da arbitragem sul-americana. Apesar da regra ser uma só, a gente sabe que em cada país a regra muitas vezes ela é interpretada de uma forma diferente. Nesse jogo especificamente do Fluminense contra o Sporting Cristal, o Vilmar Roldan, o árbitro colombiano, ele apitou 16 faltas contra o Fluminense. Em 6 ele deu cartão amarelo. Alguns lances realmente passíveis de cartão amarelo, em outros talvez até certo ponto exagerados. Mas vocês observem, o Fluminense foi um time que cometeu poucas faltas no jogo. 12 faltas para um jogo de Libertadores é pouco, é um número pequeno. Mesmo assim, o Fluminense foi amarelado 6 vezes. O Fluminense já tem 6 jogadores amarelados. Marcelo, o Arias, o Felipe Melo. Então, assim, são jogadores que lá na frente podem acabar desfalcando o Fluminense por
motivo de suspensão. Então, assim, cabe à direção do Fluminense, cabe à comissão técnica ficarem atentos para essa questão da arbitragem, fazer um trabalho de orientação junto aos jogadores sobre os critérios diferentes que podem ser aplicados, dependendo da escola do futebol, né? Se for o futebol peruano, um árbitro da Colômbia, um árbitro argentino, um árbitro boliviano, porque a gente sabe que na Libertadores árbitros brasileiros não vão apitar jogos de brasileiros, vão ser árbitros de outros países, que muitas vezes vêm com interpretações diferentes, são escolas diferentes, onde o futebol muitas vezes corre de uma forma diferente, onde faltas que aqui no Brasil a arbitragem costuma dar, lá fora eles não dão, né? E para os critérios também nessa questão de cartões amarelos, porque muitas vezes o jogador vê que o árbitro está deixando o jogo correr solto e às vezes acaba cometendo uma falta um pouco mais dura, achando que o árbitro vai deixar correr e aí o árbitro resolve amarelar. Então, esse tipo de maldade você tem que ter. A Libertadores da América é traiçoeira. É traiçoeira. A gente pode fazer uma lista aqui, ó, grande de jogos em que o Fluminense se sentiu prejudicado pela arbitragem na Libertadores. Um deles, claro, todo mundo se lembra da final de 2008, em que o Fluminense poderia ter vencido a LDU com facilidade no Maracanã, o árbitro deixou de marcar pênalti em cima do Washington, teve um lance também do Cícero que ele ia sair para fazer o gol, o árbitro deu um impedimento que não existiu, a cera do time da LDU, que o árbitro também não coibiu, teve o jogo entre Fluminense e Boca na Bomboneira, primeiro jogo das quartas de final, em que o Fluminense perdeu por 1-0, esse jogo foi escandaloso também. O árbitro expulsou o Carlinhos num lance muito questionável e depois não deu um pênalti claríssimo para o Fluminense no final do primeiro tempo, num lance em que o zagueiro Anderson cabeceou, a bola bateu no braço do jogador do Boca e o árbitro não deu o pênalti para o Fluminense, que poderia ter mudado a história daquele confronto entre as duas equipes. O Fluminense era favoritíssimo ao título daquele ano, o título acabou ficando com a equipe do Corinthians, que chegou à final justamente contra o Boca Juniors. No ano seguinte, 2013, o Fluminense novamente foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Olímpia, jogo lá no Paraguai, em que o Fluminense perdeu por 2-1, o Fred apanhou o jogo inteiro, nenhum zagueiro do Olímpia foi punido e o Fluminense acabou prejudicado. Então o Fluminense tem que ficar atento, tem que ficar de olho nessa questão de arbitragem, porque esse é um assunto fundamental na Libertadores da América, principalmente porque são árbitros de países diferentes, escolas diferentes, cada um tem um critério diferente para apitar. Vamos ler agora alguns recados, né, alguns comentários que a galera deixa aqui nos nossos vídeos. O Cláudio, de Coral Gables, na Flórida, Estados Unidos, ele diz: saudações tricolores, passando para parabenizar o belo trabalho que você está desenvolvendo pelo nosso tricolor. Grande abraço desde Coral Gables, na Flórida. Olha, bom dia, Rodrigo, saudações tricolores, rumo aos 20k, eu entraria com o Marcelo na lateral esquerda e Alexander no meio. Ele está se referindo à forma como o Fluminense deve jogar e está falando também dos 20k aqui do canal. Passamos da marca de 15 mil inscritos, rumo então aos 20 mil inscritos. Muito obrigado ao Anderson e a todos vocês que deixam comentários aqui pra gente no canal Ligados no Flu. Vamos falar agora sobre o Fla-Flu de domingo, que decide o Campeonato Carioca. O Fluminense chega nesta quinta-feira à noite ao Rio de Janeiro. Na sexta já tem treino, o Diniz vai ter 2 dias para definir a equipe. Na sexta e no sábado, a equipe titular que vai enfrentar o Flamengo no sábado, 6 da tarde, todos os ingressos vendidos. Torcida do Fluminense vai ser maioria no Maracanã e o Fernando Diniz, ele tem aí 3 desfalques certos para o jogo. Um desses desfalques é ele mesmo, né, que está suspenso, foi expulso no primeiro Fla-Flu, não vai poder estar no banco de reservas dando orientações para o Fluminense. Os outros 2 desfalques são o Samuel Xavier, também expulso, e o Martinelli. E pode ganhar um outro desfalque, que é o zagueiro David Braz, que não enfrentou a equipe do Sporting Cristal, reclamou de dores antes da partida, e pode ser também que seja problema aí para o Diniz para essa partida contra o Flamengo. Na zaga, as opções do Diniz são o Felipe Melo, o Vitor Mendes, que entrou muito bem, marcou o gol e passou muita confiança para a torcida, muita gente pedindo a titularidade do Vitor Mendes nesse Fla-Flu, pelo futebol que ele apresentou e principalmente pelo gol, né, que foi um golaço de cabeça.
E existe ainda a possibilidade do Manuel voltar ao time. O Netflu revelou que o jogador ele é opção do Diniz, pode sim, tem condições de ser escalado, depende apenas da palavra final do técnico Fernando Diniz. Ele já está treinando com o grupo e pode de repente ser uma novidade para esse Fla-Flu decisivo. Como ele está há muito tempo sem jogar, é pouco provável que o Manuel entre como titular, mas pode de repente ficar como opção no banco de reservas. Pelo futebol que apresentou, eu apostaria hoje na escalação do Vitor Mendes como titular. Na lateral direita, a gente já sabe, o substituto imediato do Samuel Xavier é o Guga, não temos outra opção, mas o Guga eu acho que dá conta do recado ali, pode fazer um bom jogo. E no meio de campo, a possibilidade hoje maior é a manutenção do Alexander ao lado do André, com o Marcelo jogando de titular mais uma vez. A gente sabe que o Marcelo ainda não está no seu auge físico, né? Pode ser que seja um jogo temerário para ele, porque a intensidade do jogo vai exigir um preparo físico maior, mas como a decisão é tudo ou nada, pode ser sim que o Diniz coloque o Marcelo até pela qualidade técnica que o jogador, todo mundo sabe que tem. Então, essas seriam, né, as possibilidades para o Fluminense. No lugar do Diniz, quem vai ficar ali na beira do campo é o Eduardo Barros, que é o auxiliar dele. Agora, efeito suspensivo. Né? Muita gente perguntando, o Fluminense não vai entrar com efeito suspensivo? O Fluminense não vai pedir o efeito suspensivo? Até agora não temos informações sobre isso. O caso mais famoso do futebol brasileiro de efeito suspensivo foi a final do Campeonato Brasileiro de 1997 entre Vasco e Palmeiras. O Edmundo, que era o principal jogador do Vasco, levou o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo da final em São Paulo e estaria fora da segunda partida no Rio de Janeiro. O Vasco entrou com um pedido de efeito suspensivo, conseguiu a liberação do Edmundo, ele jogou e o Vasco foi campeão. Então, eu não sei, assim, juridicamente falando, né, se o Fluminense tem direito a fazer o pedido de efeito suspensivo. Eu acredito que tenha, mas o Fluminense não se manifestou nesse sentido e não sei também se há tempo hábil, porque como sexta-feira é feriado, eu não sei se existe essa possibilidade de o Fluminense acionar, né, a Justiça Desportiva do Rio e conseguir o efeito suspensivo. Pelo menos para o Fernando Diniz. Claro, se o Fluminense for fazer o pedido do efeito suspensivo, se ainda der tempo, se houver essa possibilidade, né, mesmo com o feriado, ele vai pedir para os dois. Claro, vai pedir para o Samuel Xavier e vai pedir para o Fernando Diniz. Mas eu acho que o principal, nesse caso, é a presença do Diniz. O fato da figura do Fernando Diniz não estar ali no banco de reservas é um prejuízo enorme para o Fluminense nessa final contra o Flamengo. De qualquer forma, eu digo aqui, ó, eu acredito na virada. Vai virar? Não sei, mas é possível. É possível. Eu acredito que ainda é possível o Fluminense reverter esse placar e conquistar o título, o bicampeonato carioca no próximo domingo. Meus amigos, obrigado pela sua presença. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tamo junto, pessoal.